Estamos hoje perante uma ninfa que será porventura uma das mais conhecidas e testadas de todo o universo da pesca à pluma. Falamos da orelha de lebre. Por muita gente já imitada, esta pluma, esta mosca ninfa, imita um conjunto de larvas, de insetos, que, de acordo com o tamanho do anzol em que for montado, assim poderá, de algum modo, imitar um ou outro larva de inseto. Estamos a falar de, tanto poderá imitar uma mosca da pedra como, num tamanho mais pequeno, uma larva de bétido ou de tricóptero. Portanto, isto significa que estamos a falar também de uma mosca extremamente efetiva. Ela vê-se normalmente imitada e construída obviamente com a orelha, com os pelinhos da orelha de lebre, e depois pode ter o anelado, portanto a imitação da segmentação da ninfa em fio dourado. Hoje vamos utilizar alguns materiais alternativos. E vamos então iniciar a montagem da nossa orelha de lebre. Comecemos então por observar os materiais de que vamos lançar mão para a montagem da nossa orelha de lebre. Começamos por um anzol. Desta vez vamos usar um anzol curvo, um Tienco 2487, este de tamanho 10, mas, como disse, muitos tamanhos podem ser utilizados de acordo com a imitação que pretendermos efetivamente realizar. No caso destas demonstrações é mais fácil, de facto, demonstrarmos um anzol um pouquinho maior. De reparar que eu, antecipadamente, já lhe coloquei uma bolinha dourada, uma cabecita dourada e algumas voltas de chumbo, desta vez uma tira de chumbo autocolante, que nos facilita um pouco a construção e a imitação do corpo de uma forma um pouco mais homogénea relativamente ao fio de chumbo. A linha que vamos utilizar é uma linha castanha, portanto uma Unithread castanha 8/0, é um castanho escuro, relativamente escuro, e vamos utilizar para o dubbing, vamos usar dubbing de cara de lebre, efetivamente, portanto um dubbing composto de cara de lebre. Para o anelado da nossa ninfa, a orelha de lebre, em vez de, como dizia no início, em vez de usarmos o fio de cobre dourado ou prateado ou de qualquer outra cor, vamos utilizar um body glass, que é um plástico que tem a particularidade de ser plano de um lado e ligeiramente ovalado do outro, e que, portanto, depois dá uma configuração semelhante ao dos anéis da segmentação do inseto. E finalmente, para o saco alar, vamos utilizar uma pluma, as fibras de uma pluma de peru, e a parte do tórax vai ser, vamos utilizar não a orelha de lebre, mas sim um dubbing de coelho bravo adulto. Apresentados que estão os materiais necessários para a montagem da nossa pluma, vamos então iniciar a montagem da nossa orelha de lebre. Começamos por aplicar a linha, que vamos levar até ao final da área do chumbo, local onde depois vamos aplicar de imediato a nossa
a nossa cauda, que vai ser obtida a partir exatamente de pelinhos mais ou menos compridos da cara da própria lebre. Preenche-se muito bem a nossa e procura-se cobrir rapidamente e eficazmente toda a área do chumbo. Vamos aplicar já então aqui ao lado uma tira de body glass. É de cor, este por acaso é cor ligeiramente esverdeada, mas pode ser castanho, amarelo, âmbar, que é uma cor também muito atrativa. Vamos retirar da cara da lebre um pequeno tufo de fibras da cara de lebre, que eu vou cortar aqui. Não é preciso que seja muito volumoso, porque no fundo o que nós pretendemos com esta confecção são sempre coisas que tenham muito movimento. Portanto, vou-lhe passar aqui uma escova para lhe retirar aquela penugem mais fina, parece algodão. Portanto, temos aqui um grupinho de pelinhos da cara de lebre que nos vão ajudar a imitar as caudas de um inseto, de uma larva. Tirar aqui um pouquinho mais para garantir que isto fica proporcional. Voltita, duas. Observe, pronto, aqui temos já uma caudinha bonita para uma larva que poderá, como dizia no início, ser uma larva de tricóptero, poderá ser uma mosca de pedra, poderá ser um bétido. Se nós formos variando os tamanhos, assim vamos conseguindo imitações que se aproximam exatamente desse tipo de configuração. Como sabemos, as trutas não têm a sua capacidade visual não é igual à dos seres humanos, nem à dos animais de categoria superior. No entanto, tem já uma visão, dentro da sua classe de peixes, tem uma visão já bastante evoluída. De qualquer modo, nós consideramos, apesar disto ainda ser muito uma informação que ainda terá muito por ter-se que aprender muito sobre essa condição, é que de facto nós sabemos que elas reagem muito a determinadas cores, a determinado espectro de cores. Sabemos que os seus olhos reagem a cores que têm a ver com os ultravioletas, por exemplo. Portanto, na área das ultravioletas, não é? No espectro da luz. Mas acima de tudo, aquilo que nós muitas vezes vamos procurando imitar são silhuetas, são contornos que no fundo sabemos que aos quais elas vão efetivamente reagindo. Por isso as ninfas eficazes muitas vezes não são aquelas que melhor parecem aos olhos do pescador, mas são aquelas que efetivamente têm a aplicação efetiva na pesca. Portanto, têm que ser atrativas às trutas e não aos seres humanos. Aquilo que muitas vezes nos parece ser uma obra de arte poderá ser efetivamente, mas no âmbito do artesanato. Não quer dizer que seja uma mosca muito efetiva simplesmente porque se parece com um inseto verdadeiro. Aqui, chegados a este ponto, mais ou menos 2/3
da haste do anzol, vamos então começar a enrolar o nosso body glass, no sentido de, com voltas mais ou menos que se vão a pouco e pouco afastando, primeiro ligeiramente mais apertadas e depois que se vão alargando. Vamos colocando o nosso body glass e tentar imitar aqui qualquer coisa que se pareça com a segmentação de uma larva. Corta-se o excesso e vamos construir o saco alar. Para isso recolhe-se um segmento de plumas que eu neste caso estou a usar peru, mas podia ser na falta deste podia ser por exemplo plumas de fibras de fazão. Há quem use também simplesmente uma tira de plástico, portanto, para criar aqui uma zona de reflexo e um pouco mais luminosa, que imite no fundo o saco alar, a partir do qual irão emergir as asas do inseto quando se transformar em inseto alado. Portanto, estamos aqui mais ou menos a 2/3 da haste do anzol e vamos agora criar aqui a zona do tórax. Para isso vou utilizar então, como dizia, inicialmente um pouquinho de dubbing desta feita, dubbing de coelho bravo adulto, que mais uma vez tem, e porque é adulto e não bebê, é porque de facto a sua pelagem, a sua estrutura do pelo já está um pouco mais sólida, mais desenvolvida e portanto, mais uma vez, ao preenchermos este espaço com pelinhos provenientes desses animais, estamos também a garantir que haja algum movimento e portanto estes pelinhos na água têm depois um comportamento que tornam, admitimos nós, uma ação um pouco mais atrativa e fazem com que as trutas de facto reajam a esse efeito. Preenchido o tórax, um pouquinho mais volumoso, como sabemos, porque também o saco alar normalmente é sempre um pouquinho mais volumoso. Puxamos então as fibras da pluma de peru corta-se o excesso e então já podemos, se quiser ainda podemos aplicar aqui só umas fibrasitas muito poucas, só para cobrir a nossa linha de montagem, digamos assim, para disfarçar um pouco a nossa linha, ok? E estamos em condições de poder dar o nó de terminar. 1, 2, 3, 4 nositos, puxamos, a linha arrebentou, mas não faz mal, porque também já era para arrebentar, cortou, e agora vamos consolidar isto com uma gotinha de cianoacrilato para garantir que esta amarração fica sólida. Ok. E agora, com uma escova ou com velcro
esta por acaso é uma escova daquelas que se usa para limpar as armas, que tem uma escova metálica que é quase toda em cobre, o latão, e puxa muito bem os pelinhos, por forma a dar assim este aspecto bem agressivo de criatura que é capaz de fazer uma truta mover-se do seu ponto de caça e ir, no mínimo, ir ver o que é, o que para nós já é fantástico. Quando sentimos que uma truta que foi à nossa mosca, pelo menos ver como era, nem que muitas vezes não se atreva a tocar-lhe, já é uma gratificação fantástica. E pronto, aqui temos a nossa orelha de lebre pronta a ir fazer uma pescaria um dia destes. Obrigado por ter assistido e até uma próxima.